Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do mundo. Excelente notícia para a nação rubro-negra comemorar. José Botto tem reunião decisiva com João Félix e jogador responde proposta do Flamengo. Flamengo tenta manter série invicta contra o Palmeiras em clássico pelo Brasileirão de 2025. Manchester City de Guardiola toma a decisão sobre contratar o Wesley por 257 milhões de reais. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo enfrenta o Palmeiras no domingo às 16 horas, horário de Brasília, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Felipe Luiz vai ter que lidar com desfalques e deve escalar o que tem de melhor para essa partida. Wesley é a ausência certa, pois cumpre suspensão automática depois de 3 cartões amarelos. O De La Cruz ainda se recupera de uma lesão no joelho esquerdo. Pulgar e Alan estão em tratamento de suas respectivas lesões musculares na coxa direita. E o atacante Plata trata de um edema ósseo no joelho direito. Na vaga do Wesley, Varela é quem naturalmente vai jogar. No meio, Felipe Luiz vai repetir a dupla Everton Araújo e Gerson. A zaga titular volta a campo. Léo Ortiz e Léo Pereira. Arrascaeta volta também ao time após atuar pouco mais de 22 minutos contra o Botafogo da Paraíba. Flamengo e Palmeiras sempre estão disputando coisas importantes. É um jogo bonito de se ver e de se jogar. É um clássico, um jogo que a gente precisa pontuar para encurtar, porque eles estão no primeiro lugar, comentou lá o Arrascaeta Flamengo TV. E o ataque é o setor que o Felipe Luiz pode promover mais mudanças. A tendência é que o trio seja formado por Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Bruno Henrique. Michael e Pedro aparecem como opção para disputar uma vaga na posição. O provável Flamengo pode ser Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo e Gerson. Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha, o Michael e Bruno Henrique. O Flamengo encerra a sua preparação no treino dessa manhã, aqui no Ninho do Urubu, e parte à tarde para São Paulo, em voo fretado. Vale destacar que o Flamengo defende uma invencibilidade de quase 7 anos contra o Palmeiras em jogos no Brasileirão. Desde novembro de 2017, o Flamengo não sabe o que é perder para o Verdão no torneio nacional. De lá para cá foram 14 jogos, 6 vitórias do Flamengo e 8 empates. Dos últimos 15 jogos entre eles, o Flamengo venceu 6, empatou 8 e perdeu apenas 1, totalizando 58% de aproveitamento, fez 21 gols e sofreu 10 nesse período. Um fato curioso é que o Palmeiras, em 4 partidas como mandante no Brasileiro, somou apenas 7 pontos, com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Fez 3 gols e sofreu apenas 1. Mas, fora de casa, a coisa muda, porque em 5 jogos o time venceu todos eles, conquistando 15 pontos. Uma relação de amor entre um atleta e um clube foi marcada nessa quinta-feira. O José Aldo Júnior, lenda do MMA recentemente aposentado, foi homenageado com um espaço temporário dentro do Museu do Flamengo, na sede do clube aqui no Rio de Janeiro, na Gávea. Itens da sua trajetória, como as luvas usadas em suas lutas e os cinturões do WSC e do UFC, agora estão expostos para o público. Ao longo da sua carreira, José Aldo sempre fez questão de reforçar a sua paixão pelo Flamengo. Em sua primeira luta pelo UFC, ele apareceu com a bandeira de uma torcida organizada do time ao receber o cinturão dos pesos penas, até 66 quilos. Posteriormente, ele teve uma curta parceria com o clube e estampou seu escudo em alguns materiais de luta. Ao pular a grade e comemorar a sua vitória no UFC Rio 2, junto à torcida em 2012, ele mais uma vez empunhou uma bandeira do Flamengo. Atualmente, o José Aldo é figura frequente nos jogos da equipe do Maracanã. Nessa quinta-feira, ele posou também com o Diego Ribas, grande jogador do Flamengo, que virou seu grande amigo.
A CBF divulgou a data do sorteio dos 8 jogos das oitavas de final da Copa do Brasil 2025. Vai ser na próxima segunda-feira, dia 2, às 13h30, horário de Brasília. E no mesmo dia, a entidade sorteia as partidas da segunda fase da Copa do Brasil Feminina, que vai começar na quarta-feira. Dos 92 clubes que entraram em campo pela Copa do Brasil masculina, 12 deles a partir da terceira fase, restam apenas 16. São 12 da Série A, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Vasco, 2 da Série B, Atlético Paranaense e CRB, e 2 da Série C, Retrô e CSA. A CBF reservou as datas base de 30 de julho e 6 de agosto para as oitavas de final da Copa do Brasil, ou seja, depois da Copa do Mundo de Clubes, que vai acontecer entre os dias 14 de junho e 13 de julho. Ao se classificarem para as oitavas de final da Copa do Brasil, cada um dos 16 clubes recebeu uma cota no valor de R$ 3.638.000. A equipe que se classificar para as quartas de final vai ter direito a receber mais R$ 4.740.000 em premiações. De acordo com as informações do jornalista Sebastian Sru, o Flamengo esperava uma pedida menor por parte do Spartak de Moscou para vender o seu atacante Ezequiel Barco, argentino, e com isso o acerto fica cada vez mais distante dos bastidores. Para selar a transferência, a equipe russa está pedindo cerca de 16 milhões de euros, aproximadamente 102,6 milhões de reais. Diante disso, o Flamengo travou qualquer avanço na negociação. O Ezequiel Barco chegaria para suprir uma carência no setor ofensivo. Afinal, o Flamengo está vendendo o Michael para o Al Duhail do Catar e quer selar também a saída do Everton Cebolinha. Aspas, uma fonte da diretoria do clube até comentou: durante a janela vão conectar 200 nomes com o Flamengo, só para valorizar o jogador ou especular saídas, fecha aspas. Vale lembrar que o Bruno Henrique também vive uma situação muito tensa, após investigações sobre um possível envolvimento em manipulação de apostas, enquanto o Juninho não conseguiu se firmar até hoje no time titular do Flamengo. Por isso, o Barco surgiu como uma excelente solução para esse setor. O Flamengo espera que o clube russo reduza substancialmente a sua pedida para começar a negociação pelo atacante. O Sub-17 do Flamengo está perto de mais um título. A equipe pode conquistar a Taça Guanabara hoje, além de ter os jogos das quartas de final do Campeonato Carioca já definidos. O Flamengo precisa vencer a Portuguesa. A partida vai acontecer às 13 horas, horário de Brasília, e o Mengão pode ser o campeão na Gávea. A situação atual tem o Flamengo na ponta da competição com 25 pontos. Botafogo e Vasco têm a mesma pontuação. E o Fluminense vem em quarto lugar, somando 24 pontos. A tabela está muito embolada, mas o Flamengo só depende de si porque tem o maior número de vitórias e pode ignorar os resultados de Botafogo e do Vasco. Essa partida contra a Portuguesa marca a última rodada da Taça Guanabara, ou seja, a primeira fase do Campeonato Carioca com os grupos. Por isso, basta vencer para encerrar a competição na primeira colocação e conquistar a Taça Guanabara. Caso termine em primeiro, o Flamengo enfrenta o 8º colocado nas quartas de final. Por enquanto, esse adversário seria o Bangu. Maravilha! Se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa honra. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Compartilhe também esse programa com amigos e parentes flamenguistas. E agora tem um novo botão aí, o Hype. Quando você dá o seu like, aparece lá o botão Hypar. Aperta ele, é de graça, você não vai pagar nada e ainda por cima vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado. Excelente notícia para a nação comemorar, O Flamengo trabalha para que Matias Vinha volte à lista dos relacionados contra o Deportivo Táchira na quarta-feira que vem, pela Libertadores aqui no Maracanã.
O lateral uruguaio já faz parte de atividades com o grupo e, se não houver nenhuma intercorrência, a decisão de relacioná-lo vai estar nas mãos do Felipe Luiz, porque ele ainda segue um cronograma individualizado e está perto de ser integrado totalmente às atividades com o elenco. O Vinha não joga pelo Flamengo desde 11 de agosto de 2024, quando ele se machucou num jogo do Brasileiro contra o Palmeiras, aqui no Maracanã. O objetivo do Flamengo é tê-lo à disposição nos 2 jogos antes de embarcar para a Copa do Mundo de Clubes. O Deportivo Táchira na quarta-feira e o Fortaleza no dia 1º de junho, pelo Campeonato Brasileiro. Os minutos em campo, claro, vão ser controlados a partir da condição do jogo e também do seu retorno gradativo. De acordo com informações apuradas pelo jornalista Fabrício Romano, o time do treinador Pepe Guardiola deixou o Wesley como plano B e tem um outro jogador como alvo principal. Aspas, o Manchester City colocou como alvo principal para a posição o inglês Tino Livramento, do Newcastle da Inglaterra. Vale lembrar que, segundo informações trazidas pelo portal GE, a diretoria do Flamengo teria como base para fazer o negócio um valor na casa de 40 milhões de euros, cerca de 257 milhões de reais na cotação atual. Segundo o portal Mundo da Bola Flamengo, nesta quinta-feira, o José Boto se reuniu com João Félix e com seu empresário por uma videoconferência. Apesar do interesse do Flamengo na negociação, o português não quer deixar a Europa nesse momento. O atacante e o seu staff priorizam ouvir propostas do futebol europeu antes de cogitar uma possível vinda para o Brasil. Apesar da recusa, ambos agradeceram o interesse do Flamengo e elogiaram muito a estrutura do clube. João Félix considera que jogar no Flamengo seria uma oportunidade maravilhosa. Dessa forma, o Boto deve focar em outros jogadores para o setor de ataque. A intenção dele é encaminhar todos os reforços antes da abertura da próxima janela de transferências. Entre os dias 1º e 10 de junho, os times participantes do Mundial de Clubes terão uma janela de transferências extra para esse torneio. Até o momento, o volante Jorginho é o único reforço confirmado e encaminhado para essa competição. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!